Olá pessoal, eu sei que o dia da prova está chegando e você não pode ir domingo confundindo aquelas três coisas. Hoje vamos falar daquele assunto, aquele assunto que é tema de muita confusão para a maioria de vocês. Embargos à execução, embargo de terceiro e agravo de petição. Muito comum vocês fazerem confusão sobre isso e esse vídeo eu espero que sirva para esclarecer, que vocês não confundam mais. Embargo de terceiro serve para você defender um terceiro. E quem é terceiro? Aquele que não é parte no processo. Os embargos de execução, não. Serve para você defender o executado na fase de execução. E o agravo de petição é um recurso cabível na fase de execução das decisões na fase de execução. Mas vamos lá. Os embargos de terceiro, para você identificar que a medida cabível será de embargo de terceiro, você está representando um terceiro. Alguém que não é parte, que não tem vínculo nenhum de nenhuma forma com aquele processo, com aquela execução. Lá no artigo 674, no parágrafo 2º, existem alguns deles, né? O meeiro que tem a sua meação penhorada, ele não é parte do processo, ele não tem nada a ver, mas o cônjuge ou companheiro dele sim, e foi penhorado um bem em que ele tem a meação. Aquele que adquire um bem quando é declarada fraude de execução, e aí anula-se as alienações feitas nessa fraude de execução, e aí é penhorado um bem de um terceiro, que adquiriu esse bem em fraude de execução, que não tem nada a ver com o processo. E tem lá no item 3, no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 674 do CPC, falando que o sócio que não foi citado no IDPJ. Então, se for sócio, é o sócio que não foi citado no IDPJ. Se ele foi citado para pagar, essa situação para pagar não sana o fato de ele não ter sido citado no IDPJ. Se é sócio que não foi citado no IDPJ, ele é terceiro. Agora, se for um sócio retirante, e aí? Depende. Ele foi citado no DPJ? Se ele foi citado no DPJ, ele não é um terceiro. Ele é uma parte ilegítima, porque ele não tem legitimidade para responder aquela dívida. Mas aí, como ele foi citado no DPJ, incluído no polo passivo da demanda, ele vai apresentar embargos à execução. Por quê? Ele é parte. Quem não é parte? Quem não foi citado. Já o agravo de petição é a medida cabível para pedir a reforma da decisão nessas peças. Então, é um recurso. Você precisa ter uma sentença ou uma decisão de caráter definitivo ou terminativo para que você peça a reforma por meio de um agravo de petição. Então, se você tem um agravo de petição, você precisa antes ter uma sentença que julgou embargos à execução, embargo de terceiro, a impugnação à sentença de liquidação, o próprio IDPJ. Mas lembra, se você quer recorrer da decisão do IDPJ, você vai apresentar os embargos. A execução não, você vai apresentar o agravo de petição. Se é para recorrer da decisão que julgou o IDPJ, como caiu na prova passada. Agora, se não é para reformar a decisão de inclusão ou não dos sócios no polo passivo, se é para você defender um terceiro que teve um bem penhorado após o IDPJ e depois de passado o prazo para o recurso, ou seja, o prazo para o agravo de petição, se você é um terceiro, é embargo de terceiro. Se você é o sócio que foi incluído ou ex-sócio que foi incluído, que foi citado e se manifestou, é embargos à execução. Então, são situações diferentes. As peças se destinam a defender situações diferentes e cabem por partes diferentes. O agravo de petição, por exemplo, ele pode ser apresentado tanto pelo exequente quanto pelo executado. Os embargos à execução só pelo executado. E os embargos de terceiro? Só pelo terceiro. Então, não confunda. Se você tem o IDPJ e você quer recorrer da decisão do IDPJ, agravo de petição. Se você tem o IDPJ e o seu cliente não foi citado nesse IDPJ e teve um bem penhorado, embargo de terceiro. Se você teve um IDPJ, o seu cliente foi citado, se manifestou e teve um bem penhorado, embargos à execução. Não importa se ele é sócio ou se ele não é sócio mais. Essa é a peça que você vai apresentar. Não confunda mais.